E muito boa noite para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Hoje é dia de Em Pauta aqui no Jornal Tribuna da Produção. São 19 horas e 42 minutos e nós estamos chegando para fazer o último programa deste ano de 2025. Sim, porque teremos nas duas próximas quintas-feiras o dia de Natal e também o dia 1º do ano, né? Então a gente não vai estar realizando o programa nas duas próximas quintas e vamos retornar somente então em janeiro. E hoje em clima natalino, olhem como nós estamos lindas, de vermelho, bem natalinas, né? Justamente para a gente enaltecer, né? Comemorar esta data tão significativa que é o final de ano, que é o Natal, que a gente já se prepara desde 30 dias atrás, nós já estamos falando, né, do final do ano, do Natal, das comemorações e de tudo que isso representa. E é exatamente nesse contexto do Natal, do final de ano, que nós vamos estar fazendo o Em Pauta de hoje. E a minha convidada muito especial é a psicóloga Luciara Rochac, que é uma profissional conceituadíssima aqui em nossa cidade, e eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho dela. Nos conhecemos somente hoje pessoalmente, mas eu já acompanho e sigo ela há muito tempo, e então hoje eu quero poder contar com toda essa bagagem, né, que ela traz consigo, que ela possa aí trazer para a gente um conteúdo que com certeza vai ser muito enriquecedor. Luciara, um prazer ter você aqui conosco, muito obrigada já por ter aceito o convite. E eu quero saber, nós queremos saber quem é a psicóloga Luciara Rochac. Então, boa noite, Eliane. Boa noite a todos os ouvintes, né? O que a gente fala, né? Internet, os internautas, né? A primeira vez, então, que eu venho no teu programa, agradeço muito pelo convite. E quem sou eu, né? Quando a gente pergunta para uma pessoa quem é você, como que a gente responde sem responder a profissão, né? Porque nós temos aquele do quanto, aliás, isso faz a gente pensar o quanto o trabalho ele ocupa um lugar na nossa identificação enquanto sujeitos, né? Então, eu sou Luciara, sou psicóloga, mas também já fui Luciara, comunicadora, né? Já trabalhei em jornal, já trabalhei em rádio também, já fui modelo, né? Já fiz várias coisas antes de chegar a ser, então, psicóloga, profissão que concluí o curso em 2005 na Unijuí e agora, em 2016, fazem 10 anos, então, que eu atuo como psicóloga clínica aqui em Palmeira das Missões. E também, hoje, represento os psicólogos e psicólogas no Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio Grande do Sul, na gestão atual, então. Tu é natural de Palmeira? Não, eu sou natural de Ijuí. Ah, de Ijuí. Isso, de Ijuí. Sim. E aí vim para cá, então, já tem 10 anos. Muito bem. Isso, foi bem no Natal, assim, que eu me mudei. Viu, então, alguma Natal coisa... de 2015. Natal. Isso, Natal de 2015 eu me mudei para cá. Que legal. Luciara, a gente já conversou antes, né, do programa, a gente já começou a nossa conexão falando do que seria tratado hoje no Em Pauta, né? Sim. E a gente quer, então, saber de ti, como é que esse dezembrite, que as pessoas falam muito desse termo dezembrite, né? Do ponto de vista da psicologia. Vamos desmistificar um pouco o que é esse termo, né? Como é que... Geralmente, quando a gente vai falar em Natal, nós vamos falar em coisas boas, né? Em festividades. Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. É um marco muito importante na nossa história, né? Quando começa, então, o cristianismo. Mas a gente vai falar hoje de um fenômeno que aparece muito no discurso, que está muito impregnado, então, no discurso social, que é a dezembrite. A dezembrite, ela não é um termo técnico da psicologia ou da psiquiatria, não, né? Ela é um apelido, digamos, que ganhou essa notoriedade nos últimos anos por conta da observação das pessoas também dos sentimentos relativos ao mal-estar do final de ano. E esse mal-estar, ele começa em meados de novembro e aí ele se estende até meados de janeiro. Então nós pegamos
praticamente 60 dias de dezembrite, né? E temos estudos, principalmente estudos americanos, que vão apontar que as pessoas que já têm uma tendência, então, a ter transtorno de ansiedade, por exemplo, o TAG, ou outros transtornos de ansiedade, porque são vários transtornos depressivos, outros transtornos, também transtorno bipolar, enfim. E as pessoas que não carregam esse diagnóstico também sentem um aumento da ansiedade e do esgotamento quando chega o final do ano. Né? Então, e aí, quando se aproxima mais dessa época, que é agora, depois do dia 15 de dezembro, até Natal, dia 31, esses sintomas podem se elevar bastante. Essas emoções, né? E quais são as emoções mais frequentes, então, que as pessoas relatam em dezembro? Como tu fala, ansiedade, o que mais? Frustração? A ansiedade, assim, ela não é uma emoção, né? A ansiedade, ela já parte de algo também natural, que a pessoa sente, né? Quando ela está frente de alguma coisa mais relacionada ao futuro. A ansiedade, ela sempre está relacionada ao futuro e a depressão ao passado. Uhum. Só que a pessoa que tem depressão, muitas vezes tem ansiedade e a de ansiedade tem depressão. Uhum. Né? A ansiedade é uma coisa boa também de se sentir, ela é necessária. Por exemplo, se eu fosse vir aqui no teu programa e não tivesse um pingo de ansiedade para vir, não seria interessante. Sim. Se um artista, ao entrar no palco, não sentir um pouquinho de ansiedade, aquele friozinho na barriga, também não tem graça. Uhum. Essa é uma ansiedade gostosa. Uhum. Aí temos a ansiedade patológica. Uhum. Mas aquilo que tu me pergunta, né, quais são os sentimentos que as pessoas mais relatam, então, nessa época? É o sentimento de esgotamento mental. Né, como se fosse aquele burnout, né, um burnout mental. A gente vive numa sociedade que é a sociedade do cansaço. Esse termo ele já foi cunhado lá em 2013 pelo Byung-Chul, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é um sociólogo sul-coreano radicado em Berlim, ele é professor lá, e ele cunhou esse termo, que vai falar justamente desse excesso de atividades que a gente tem hoje em dia. Principalmente pelo uso das tecnologias, do celular, de uma vida comparável com a dos outros. Né? Então, a gente aponta muito essa dezembrite também ao que aparece nas redes. Né? Hoje a vida é muito mais acelerada. E aí, quando chega no final do ano, o que acontece? Formatura de colégio, o pessoal que faz faculdade terminando monografia, TCC, enfim, o pessoal com prazos, as empresas têm metas que precisam ser cumpridas, as pessoas têm suas próprias metas pessoais, que muitas vezes não conseguiram cumprir, outras conseguiram. E aí é uma cobrança muito grande. Também nessa época, Eliane, o que acontece? Temos muitas festas, muitas festividades e muitos finais de semana que começa na quinta, na sexta, no sábado, no domingo tem festinha, tem aniversário, tem a comemoração da empresa, tem o jantar da firma, tem o amigo secreto entre amigos, né? Então vai tendo uma somatória, apresentações de criança, é uma somatória de eventos e as pessoas entram num modo de produção muito maior, inclusive de demanda de trabalho, né? Quem trabalha no comércio, quem trabalha com outras funções, o pessoal que trabalha no judiciário aumenta muito a demanda de trabalho. O pessoal da minha área que trabalha com psicologia, com os médicos psiquiatras, enfim, a gente tem muito trabalho também nessa época por conta do sofrimento mental das pessoas. Na verdade, um período que deveria ser um período de mais felicidade, digamos assim, mais comemorativo, acaba sendo um período de mais problemas com a saúde mental, onde as pessoas vão estar mais propensas a ter isso tudo. Sim, também, por conta do estresse. E aí, Eliane, tu toca num ponto que é ouro, né? Esse ponto, as pessoas deveriam estar mais felizes. Mas, na verdade, as pessoas não deveriam estar mais felizes. Não é necessária essa felicidade. Só que hoje, né, na época em que vivemos, nós somos
entre aspas, obrigados a ser feliz. E essa busca desenfreada pela felicidade, por ter tudo instagramável, tudo muito bonito, essa culpabilização por, poxa, eu não estou feliz, eu não estou me sentindo bem, gera ainda mais sofrimento. E aí, porque na verdade a gente não precisa estar feliz nessa época. Mas criou-se uma fantasia de que essa felicidade é necessária. Só que nem sempre o nosso corpo, o nosso psiquismo vai estar de acordo com isso. Porque estamos mais cansados. No Brasil, além de todas as nossas comemorações, a gente culmina com as férias. Então temos as férias das crianças, que são nessa época. Muitos adultos tiram férias, tem recesso do trabalho. E a pessoa precisa organizar uma praia, organizar uma atividade legal para fazer e nem sempre consegue. Financeiramente nem sempre é possível. Ou às vezes, se é possível, a pessoa não consegue estar bem naquele momento porque ela não está bem consigo mesma por conta do estresse. Porque o estresse, Eliane, ele é extremamente tóxico. Ele é muito tóxico para o nosso organismo como um todo, né? Ele libera substâncias reais de toxicidade para o nosso organismo. Sim. Né? Como adrenalina e cortisol, por exemplo, em níveis altíssimos. Né? Então a gente entra nessa obrigatoriedade de estar feliz. Aí que é um ponto interessante. E hoje as redes sociais, acredito eu, né, sejam tem uma parcela muito grande nisso. Porque é justamente quando tu fala, tem a obrigação de estar feliz. Bom, eu olho a Luciara na rede social e a Luciara tá sempre muito linda, sempre muito arrumada, sempre muito perfeita. Depende. E aí a gente acaba o quê? Eu também preciso estar. Sim. Né? Exemplificando. Exato. Eu também preciso estar. Como que ela está e eu não estou? Como que eu vou colocar uma foto se eu não estou bem arrumada, se eu não estou... E essa comparação, eu acredito que ela seja muito prejudicial. Olhar a grama do vizinho, como se diz, né? Que é sempre mais verde do que a nossa. Né? Mas quem disse que a pessoa que está lá, bonita, instagramável, está feliz, né? Só que assim, uma coisa é certa. Se a pessoa se arruma, se a pessoa se cuida, mesmo que ela esteja com depressão, ela vai ter uma alegria a mais. Sim. Então, o cuidado pessoal, o maquiar-se, o colocar uma roupa bonita, tudo isso, assim, ajuda muito. Né? Contribui muito para que a pessoa saia de um quadro depressivo, para que a pessoa fique melhor ao se olhar no espelho e tudo mais. Mas nesse ponto que tu fala, eu olho a grama do vizinho e ela parece mais verde, porque nós temos hoje a comparação através das redes sociais. E nas redes sociais, óbvio que as pessoas colocam geralmente coisas boas, né? Coisas boas e bonitas. Porque todo mundo gosta desse ideal do eu, né? Desse eu ideal, dessa persona que se cria, né? De que tá tudo bem, de que tá tudo lindo. Mas o mundo não é assim, né? Nem tudo tá bem, nem tudo tá lindo. E aí, essa comparação, ela acaba sendo muito complicada. Muito difícil e, como eu gosto, né, de falar assim, bem ansiogênica. Né? Então, nós temos que ter bastante cuidado em relação a isso. Isso é uma coisa, isso é um fato muito real, mas as pessoas, infelizmente, e eu conheço pessoas, inclusive, que elas dizem, conversando assim, mas tu viu que ela tá sempre postando? Tu viu como tá sempre tudo arrumado, tudo? E é justamente, muitas vezes as pessoas, elas também vão para a rede social para mostrar uma realidade que não existe, mas que satisfaz elas. Isso satisfaz, né? Mas agora, assim, você lembra como que era antigamente, ali antes do Orkut, né? Porque a gente vai falar em rede social, a primeira ali que começou, tinha o floguinho, acho que era Fotolog, essas coisas, mas não alguns blogs, mas o negócio começou ali em 2005, no Orkut, 2005, final de 2005 ali. E aí todo mundo começou a ter o Orkut era só em inglês e tal, não sei o quê. E aí começaram-se a colocar as fotos, porque veio a máquina digital, né? Então as pessoas começaram a tirar mais fotos. Mas antes disso, a nossa comparação era com o quê? Com as revistas de moda. Isso. Né? Com a novela, com a atriz da novela, com a Ilha de Caras. Que mais? Agora todo mundo cria sua Ilha de Caras, né? A gente vai ali para
vai ali num hotel na Serra, em algum lugar bonitinho ali, tira umas fotos e cria sua própria ilha de caras. Exato. E aí coloca fotos lindas, fotos maravilhosas, compõe look, né? Exato. E tudo isso vai passar, vai transmitir ali uma ideia muito legal, muito agradável, mas que nem sempre vai condizer com aquilo que a pessoa faz. Mas enfim, o que eu digo para as pessoas, não tenham medo de postar, pode postar porque isso te deixa feliz. Exatamente, se te faz bem, né? Não, gente, não deem bola para que, assim, se a outra pessoa vai pensar ou não sei o quê. E também tem que parar com aquela ideia, assim, de que, quem tira muita foto, quem posta foto é porque, na verdade, é uma pessoa infeliz e que tá tentando provar ali que é feliz. Às vezes não, a pessoa tá feliz mesmo. Gosta de fazer Gosta, assim. Exatamente. Gosta, e isso daí é um problema da pessoa. Né? A gente não tem nada que ver se o outro posta foto ou não posta. Isso. E às vezes até são coisas interessantes também, né? Interessantes. Conteúdos legais. Né? Conteúdos legais. E se der pra gente se inspirar na pessoa, pra gente ser uma pessoa melhor, exatamente. Que bom. Que bom. Né? Se a gente pode se inspirar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu uso maquiagem desde muito nova, por conta do meu trabalho que eu tinha, e eu aprendi a me maquiar e gosto de me maquiar. Então, isso daqui pra mim faz parte de mim. E tem muitas mulheres, assim, que dizem, nossa, eu me inspiro em você, e aí eu também comecei a usar maquiagem, tô me sentindo melhor. Enfim, tá ótimo. E tem pessoas que não gostam, e tá tudo certo também. Exatamente. Né? O que importa é a gente estar feliz com... Aliás, feliz... Não, o que importa é a gente gostar da gente e procurar... ser aquilo que a gente realmente é. Sim, independente... Sem muita máscara e muitas coisas. É isso, né? Isso. Exatamente. Essa ideia, né, que se tem do balanço do ano, né? Sim. A gente fazer o balanço do ano. Isso é uma coisa que é saudável ou isso tende a gerar mais culpa, mais frustração para nós? Porque isso é natural. E eu falo por mim, inclusive. A gente se pega pensando, puxa vida, mas como que foi... Eu dei conta aquilo que eu estabeleci lá no início do ano, que eu ia fazer, eu consegui, como é que foi? Então. Isso é legal, né, da gente fazer? O balanço é igual um balanço de loja, né? Isso. Um balanço de uma empresa. É necessário fazer, porque nessa época do ano é uma época que a gente tem essa possibilidade de olhar o que passou, como que a gente fez, mas a gente precisa olhar para aquilo que passou com gratidão, entendendo que muitas vezes a gente fez o que a gente dava conta, o que era possível fazer. Então o balanço é bom em certa forma, só que ele é ruim se você começar a fazer esse balanço e a entrar no modo de punição. Porque eu deveria ter feito mais, porque eu deveria aqui, porque eu me culpo porque eu não fiz isso, porque eu fiz aquilo, ou eu me culpo porque eu fiz tal coisa. E assim, nós temos que ter esse olhar conosco, esse olhar gentil conosco, né, de entender que a gente fez o que é possível. Se tem metas que você não conseguiu cumprir, por exemplo, a pessoa gostaria de ter emagrecido 10 quilos. Gente, 10 quilos é muito. É muita coisa. Se você emagreceu 1, bom, tu já emagreceu 1. Se você não engordou nenhum quilo, você já não engordou. Enfim, é alguma coisa. Então, a gente tem que olhar para esses ganhos, a gente tem que sempre ter gratidão pelas nossas pequenas vitórias. Que são coisas assim que às vezes a gente traça metas muito altas, que são inatingíveis, e aí isso vai fazer com que a pessoa se culpe mais. Mas nós temos que ter gratidão pelas nossas pequenas vitórias. Sim. E às vezes, digamos, pegando esse mesmo exemplo do engordar e emagrecer, porque geralmente é uma meta bem comum que as pessoas se fazem, né? Bom, se tu engordou, se houve alguma coisa assim, também não tem problema, tem que ver com o médico se está tudo certo com você e tal, e a gente tem que aceitar as coisas, tem que aceitar que o tempo passa, que a idade não é mais a mesma, e tentar recuperar aquilo dentro do possível. Sim. Mas sabendo que muitas coisas já não vão mais ser como eram. Né? Então, é isso daí que a gente precisa prestar atenção. Sim. Essa cobrança social, né, que a gente está falando aqui, das pessoas que cobram excessivamente, né, pela felicidade, pelo sucesso, de que nós precisamos cumprir as metas. E aí, assim, eu chego num ponto que eu vejo hoje muitas empresas que elas são extremamente
rigorosos, com metas altas, né? E inclusive de pessoas da minha relação que trabalham em empresas que têm metas altas e cada mês muda a meta e tudo. E elas são extremamente assim, elas estão sempre sabe, no olho do furacão, como eu digo. Isso tudo, como administrar isso tudo para que você não chegue num final de ano e daqui a pouco você está além desse esgotamento que é normal. Quando vê, você tá adoecida. Isso, quando vê, você entrou em burnout, né? Eu falo burnout, né, do francês, mas tem gente que diz burnout. Essa síndrome, ela é muito séria, porque ela é a síndrome do esgotamento. É como se fosse uma vela que chega ao fim, queima até o final. Então, a gente precisa ir cuidando da nossa saúde mental desde o começo do ano, desde sempre. Para que quando chegue o final do ano, apesar da gente ter mais coisas para fazer, para que a gente entenda que nós somos humanos e que nós temos limites, que a gente não consegue fazer mais, não precisa fazer tantas coisas além daquilo. Aí, quanto à cobrança das empresas, né, eu também já trabalhei em loja, assim, com metas altíssimas, metas que a gente não conseguia alcançar muitas vezes. Aí o funcionário também pode rever se essa empresa faz sentido para ele. Né? Porque muitas empresas estão mudando a sua cultura. E outras não, outras continuam. Mas se o trabalhador não dá conta daquilo ali, ele pode dizer, ele não precisa aceitar tudo. Ele pode trocar, ele pode sair. Hoje em dia a gente não precisa mais passar a vida inteira numa mesma empresa. Tudo, né? E se submetendo a tiranias, né? A gente pode dar um basta, porque isso acaba sendo uma violência, né? Então, a gente pode dar um basta. E por que a gente coloca essa expectativa de querer realizar tantas coisas no final do ano? Isso é algo que a gente... É meio cultural nosso? Como é que é isso? Isso é coisa do brasileiro, né? O brasileiro, como tem o verão... Nós passamos o inverno, isso tem a ver com a nossa cultura sulina também, né? Nós passamos o inverno todo trabalhando, e aí e tem muita aquela questão da depressão sazonal, então, digamos que tem muitas pessoas que se sentem mal na época do frio, e aí na época do frio, sim, a pessoa fica mais em casa, fica mais enclausurada, e aí quando chega o verão, ela quer aproveitar ao máximo. É como se o ano fosse um ano bipolar. O que é o transtorno bipolar, né? Só para a gente esclarecer. É um período de depressão alternado com um período de mania ou hipomania, que é a euforia. E aí eu gosto dessa comparação, mas é uma comparação que eu uso, né? Do que acontece com o inverno e com o verão. Então as pessoas ficam reclamando do inverno. Porque eu não gosto do inverno, porque o inverno é chato, porque não dá para sair. E quando chega no verão, a pessoa quer ferver, como se fosse um passarinho que saiu da gaiola. E aí vem os excessos, os exageros. Então, a pessoa às vezes treinou o ano inteiro para chegar no projeto verão, e aí ela chega no verão e ela mete o pé na jaca. Aí ela começa a comer demais, a beber demais, e tudo isso vai trazendo uma consequência. Por exemplo, o uso abusivo do álcool nessa época, o álcool ele é depressor do sistema nervoso central. Então, primeiro ele é uma droga, né, que ele te causa um relaxamento, ele serve como um lubrificante social, a pessoa fica mais sociável e tudo mais. Só que o último estágio dele, tirando o coma, seria... Né, tirando como alcoólico, seria uma ressaca, né, que vem com uma ressaca moral junto, que é aquele mal-estar, né, aquele sentimento de que, nossa, eu aproveitei tudo, mas eu não cheguei inteiro. E aí no verão a gente também tem que ter esse cuidado com esses excessos, que é o que eu já vinha falando antes. Então, por exemplo, eu não preciso aceitar todos os convites, eu não preciso ir em todos os eventos, eu também tenho que ter um tempo para mim. Se a pessoa não reserva um tempo para si, ela vai adoecer. Sim. Mentalmente. E isso, né? Então, por que temos que bater todas as metas? Temos que ser felizes?
É porque isso foi plantado na nossa cultura de que tem que ser assim, de que temos que estar felizes E limpar no final a do ano. casa, e fazer a faxina, e pintar, e fazer reforma, Tudo. né? Só que assim, ó, a gente não precisa fazer tudo até o dia 31. Sim. Quem disse que tem que ser tudo até o dia 31? E aí, até o dia 31, tá todo mundo doido, todo mundo correndo, como se o mundo fosse acabar. O comércio, o centro, muda tudo, a gente sai, é uma loucura. Lembra que tinha, antigamente, tinha aquela história de que o mundo iria acabar no ano 2000. E aí parece que o mundo vai acabar a cada... milênio. Isso, a cada final de ano, a cada troca, parece que vai acabar tudo. E, gente... É só o ano Você brindou a champanhe e trocou. Claro, dá para contar como um novo ciclo, porque é um novo ano, né? Sim. Então a gente conta muito da nossa vida a partir desses 365 dias que passam. Sim. Mas a gente não precisa se cobrar tanto. Nós podemos ser mais gentis conosco mesmo. Sim. E é essa mensagem que a gente quer passar hoje, né, Luciara? Isso. De que a gente não precisa, né, se cobrar tanto, a gente não precisa realizar tudo isso até o final do ano, né? E a gente já volta agora, nós vamos para um intervalinho do nosso comercial e nós já retornamos. A Garbo Ambientes da Almobile está há quase 5 anos atendendo Palmeira das Missões e região, entregando projetos exclusivos com a qualidade e garantia dos móveis da Serra Gaúcha. Mobiliário contemporâneo, aliando as principais tendências mundiais do setor para atender à sua necessidade. Transformar seu ambiente é transformar a sua vida. Garbo Ambientes da Almobile, Avenida Independência 354, em Palmeira das Missões. Um espaço pensado para quem busca beleza com responsabilidade e bem-estar com resultado. Esta é a Clínica Paola Chagas. Cada atendimento é personalizado, acolhedor e baseado em protocolos seguros e modernos. Botox, harmonização facial, fotodepilação e diversos tratamentos que respeitam sua individualidade e realçam o que você tem de melhor. Aqui, cada detalhe importa. Cada cuidado faz diferença e cada transformação começa com você. Agende sua experiência e descubra um novo padrão em saúde estética. 55 99906 3106. Clínica Paola Chagas. Rua da República, 200, Palmeira das Missões. Um espaço pensado para quem busca beleza com responsabilidade e bem-estar com resultado. Esta é a Clínica Paola Chagas. Cada atendimento é personalizado, acolhedor e baseado em protocolos seguros e modernos. Botox, harmonização facial, fotodepilação e diversos tratamentos que respeitam sua individualidade e realçam o que você tem de melhor. Aqui, cada detalhe importa. Cada cuidado faz diferença e cada transformação começa com você. Agende sua experiência e descubra um novo padrão em saúde estética. 55 99906 3106. Clínica Paola Chagas. Rua da República, 200, Palmeira das Missões. Estamos de volta. Já quero aproveitar aqui para mandar um abraço para a Cirlei, a nossa amiga que está na companhia. Cirlei, ela é uma ouvinte de sempre. Mandou um abraço para mim e para você. Muito obrigada. E vamos continuar então com o nosso Em Pauta, né? Com o dezembrite, com as frustrações, com a saúde mental, né? Vamos ver se nós conseguimos sair daqui com a nossa cabecinha um pouquinho melhor hoje, né, gente? Vamos falar um pouquinho de festas familiares, né? Os encontros que agora vão acontecer muitos. Agora tu chegou na cereja do bolo. Né? Vai acontecer bastante, né? As reuniões familiares. Como é que é isso? Então, eu como psicóloga, né, tô trazendo aqui vários assuntos assim que ninguém quer falar, né? É isso que aparece na clínica. Na clínica psicológica, as pessoas vão para falar muitas coisas que elas não conseguem, não têm coragem, enfim, né? Então, vamos lá. Encontros familiares versus família Doriana. Margarina, aliás. Quem não lembra, né? Das propagandas antigas, né? Da família perfeita. Natal se vende muito isso. A publicidade vendeu isso, né?
O Zafari faz uma propaganda que é maravilhosa, né? Então, né? Tudo, né? Aquele Chester, enfim, né? Tudo, né? A propaganda começou com essa história aí. Então, Papai Noel, a Coca-Cola que inventou o Papai Noel como nós conhecemos, né? Então, quando minha mãe era criança, por exemplo, não tinha essa história do Papai Noel, né? Mas as crianças sempre ganhavam um presentinho e tal. E aí isso começou depois. E junto disso, aquelas propagandas maravilhosas, as novelas, os filmes, trazendo sempre aquela mensagem de muita alegria, de muita felicidade, entrando mais para o lado comercial do Natal do que para o seu significado religioso, que é o verdadeiro sentido do Natal, né? Seria a comemoração do aniversário do nascimento, aliás, de Jesus Cristo. E aí nós temos essa questão toda do comércio, né? Que é a data que mais vende. E aí, por que não vendermos a ideia de uma família feliz, realizada, dando presentes, todo mundo comemorando, comendo seu tender, seu chester, bebendo, com alegria na piscina, em acampamentos, em praias, né? Só que aí tem a questão do lado chato dessas reuniões. Muitas vezes submetidos ao uso do álcool. Então as pessoas começam a beber mais e começam a falar mais. Digamos que o superego da pessoa cai, que seria tipo o juiz da pessoa, o córtex pré-frontal aqui vai desligando, e a pessoa vai deixando o que a gente chama em psicanálise o id tomar conta, né? Que é aquela instância que a pessoa fala sem pensar, mas fala real, né? E aí, muitas vezes, acaba acontecendo das famílias começarem a lavar roupa suja bem na mesa da ceia, e que não é um lugar para isso. Então, são pequenas implicações, uma alfinetada aqui, outra ali, são comentários desnecessários, crianças às vezes brigando, casais brigando, né, familiares se pinicando e lavando aquela roupa suja, aquela roupa que já estava guardada, impregnada, suja, porque as famílias têm muitas histórias, né? Então as famílias têm histórias e às vezes é no Natal que todo mundo se reúne. Então às vezes é aquele vô, aquela avó que já estão velhinhos e aí reúnem todos os filhos, todos os genros, todas as noras, todos os netos. E aí acaba sendo um lugar para discussões desnecessárias. Às vezes são problemas que aconteceram lá na infância e a pessoa traz para a mesa da ceia. Então, mesa de ceia, as pessoas deveriam se concentrar em comer e brindar e fazer a comemoração daquilo que é feito, daquilo que é o verdadeiro sentido do Natal. E deixar essas conversas, essas alfinetadas para lá. Aí, quando isso não é possível se fazer, eu gosto muito de uma técnica que eu chamo de fone de ouvido mental. O que significa isso, Luciara? Fone de ouvido mental você faz de conta que está com fone de ouvido e não escuta aquilo ali. Sabe? Filtra a provocação, não devolve a provocação. Leve o desaforo para casa. Porque se você colocar mais lenha na fogueira, essa fogueira vai aumentar. E aquele clima que é para ser natalino, que é para ser festivo, que é para ser uma alegria, muitas vezes muito mais para as crianças e para as pessoas idosas que estão ali, por exemplo, um vô, uma avó recepcionando todo mundo, acaba sendo um clima tenso, pesado, chato, de briga às vezes por uma questão da herança de um carro, da herança de um terreninho, de alguma coisa. Então, isso daí a gente tem que deixar para trás, né? A gente tem que procurar, como eu falo, o que é o real significado desse Natal que as pessoas esquecem. E aí acabam entrando muito em sofrimento, porque as famílias brigam como um todo. Tem umas que brigam menos, umas não brigam, mas geralmente o que a gente sabe e acompanha é que alguma coisinha acontece. E aí as pessoas podem fazer essa técnica do fone de ouvido mental, como eu disse, sair, dar uma volta, circular, mas evitar fazer isso, evitar trazer isso. Se você é uma pessoa que é tóxica no Natal, preste atenção em você.
E não seja essa pessoa, pelo menos nesse Natal. Você pode ser diferente. Nesse Natal, procure ficar quieto. Você não tem nada a ver com a roupa que a outra pessoa está usando. Você não tem nada a ver com a relação amorosa da outra pessoa. Você tem muito menos a ver com a orientação sexual de uma pessoa. Você não tem nada a ver. Você tem que cuidar é de você. Se cada um cuidar do seu nariz, todo mundo vai ser mais feliz nesse Natal. Então, é mais ou menos por aí. A gente tem que cuidar com essas brigas, com essas coisas. Porque senão a gente vai trazer a frustração da festa. Porque nós colocamos uma expectativa bem alta, que sim, foi criada essa expectativa alta pelo comércio, né, pela indústria cultural, né? Mas a gente pode fazer de tudo, então, para que isso seja um pouquinho mais parecido. Porque senão a frustração vem com certeza. E agora, e falando em comércio, uma outra situação que me ocorreu. A questão dos gastos excessivos também, das pessoas se endividarem nessa época. Sim. Né? Tem muito disso. Eu trabalhei muitos anos também em comércio, empresas, enfim. E o que a gente ouvia falar muito era isso, né? Da inadimplência que crescia. Porque justamente eu acho que as pessoas querem aparentar daqui a pouco. Se o fulano compra presente para todo mundo, por que eu também não posso comprar presente para todo mundo? Uhum. A fulana comprou um sofá novo, por que eu também não posso comprar? Né? E aí, assim, você não precisa ser igual a todo mundo. Né? A gente faz aquilo que as pernas alcançam, como você disse. Aquilo que pode, né? Então, digamos, se você pode dar um presente de R$10, você dá um presente de R$10. Se você tem 10 presentes e, digamos, você tem R$100 no bolso, você divide. Né? Você tem que fazer isso, você não tem que se endividar para poder agradar. Né? É que quando a pessoa presenteia, muitas vezes, aliás, quando eu presenteio alguém, eu estou automaticamente me presenteando se essa pessoa ficar feliz. Né? Isso traz uma alegria. O consumo também, o aumento do consumo, consumir é muito gostoso, né? Então, ir numa loja, comprar roupas, a internet também está aí com várias ofertas na palma da nossa mão. Sim. Então, isso traz uma alegria momentânea. Só que essa alegria tem custo, né? Se eu não me planejar agora, em janeiro o boleto vem, a conta vem. O cartão estoura. Isso, o cartão estoura e vem. Então, essa dívida vai vir. Mas as pessoas se emocionam muito porque realmente é muito gostoso na hora que você está fazendo. Sim. Na hora que você está cometendo o exagero, sempre é bom. Na hora que você está bebendo, sempre é bom. Na hora que você está comendo aquele panetone delicioso, é sempre muito bom. Sim. Mas a conta vem. Sempre vem. Não tem almoço grátis. É verdade. Né? Então, assim, a dica é a gente poder dar mais abraços e menos presentes financeiros. Talvez a gente precise saber e redefinir que o verdadeiro sentido do Natal é a comemoração do aniversário de Jesus Cristo, do nascimento de Cristo. É isso. Sim. Não são exageros na comida, não são exageros de bebida, não são exageros de nada. Não são os exageros. Só que, assim, isso daí dos exageros também acaba sendo uma válvula de escape, uma premiação para todo esse mal-estar que a gente vive. Então, a pessoa trabalhou demais, tá todo mundo cansado, tá todo mundo enlouquecido, e aí chega nessa época, quando vai dar ali o Natal e o Ano Novo, as pessoas metem o pé na jaca mesmo. Porque quando a pessoa mete o pé na jaca, ela tem aquele alívio, eu mereço. Então, ela merece... Ela merece. Hoje pode. Hoje eu posso, isso, né? E aí, esse eu mereço é muito interessante também, ele é bom, né? Às vezes é preciso você ter uma válvula de escape e tudo bem um dia, né? Mas tem que cuidar com esse tudo bem um dia se tu vai dar conta depois disso dali. Né? Exatamente. Aí é que entra o pé no freio, né? O sinal amarelo. Isso aí. E qual a diferença das expectativas realistas e das expectativas que são idealizadas por nós? Por exemplo, o exemplo que eu mais gosto é o exemplo do peso, né? Eu quero perder 20, 30 quilos, bom, daí você teve que fazer quem sabe uma cirurgia, alguma coisa assim. As expectativas realistas,
as metas realistas são metas que são possíveis da gente alcançar. Eu, por exemplo, fiz... Não foi bem uma meta que eu fiz, mas eu queria mudar uma coisa nesse ano. E esse ano eu consegui mudar uma coisa. Eu queria acordar de manhã e ir para academia. E eu consegui fazer isso na maior parte dos dias. Eu consegui treinar de manhã cedo durante os 5 dias da semana. Todos os dias de manhã indo para academia. Com algumas exceções, né, de dias que não pude, mas a maioria dos dias eu pude ir. E eu colhi os resultados, junto com uma dieta que me favoreceu. Eu colhi os resultados. Nos outros anos eu não colhia esse resultado. Então, só que eu não coloquei uma meta lá que eu queria perder tantos quilos. Aliás, eu nem perdi, né? Eu perdi acho que 2, mas eu defini. Então, isso daí é uma meta que é alcançável. Mas se eu fizer um esforço para conseguir essa meta, que é aquela coisa, né? No pain, no gain, né? Se não tem esforço, não tem ganho. Sim. Uma outra meta que a gente pode conseguir. Eu posso botar uma meta que eu vou ler um livro de literatura por mês. Se a pessoa não é acostumada a ler, ela não vai conseguir. Então, ela pode botar uma meta que ela vai ler um livro naquele ano. E ela começa a ler. Aí, de repente, ela gostou, ela pode, daqui a pouco, conseguir mais um livro. E aí, ela vai instaurando um hábito na vida dela. Outra meta, que é uma meta realista. Bom, eu posso agora, a partir das 10 da noite, não mexer mais na rede social e começar a ter uma qualidade de sono melhor. É uma outra meta realista. É uma meta possível de se alcançar. Essas são metas. Vou me alimentar de maneira mais saudável. Vou me alimentar de maneira mais saudável não significa chegar e dizer, nossa, agora, a partir de agora, eu nunca mais vou comer pão com manteiga. Não é isso. Né? São metas que a pessoa consegue fazer, consegue e até dar conta. Porque na alimentação, a gente ouve muito isso, e vários profissionais, eles hoje trabalham com a ideia de que você pode comer de tudo. Mas não tudo. Mas não tudo. Isso. Né? Então não significa cortar. Isso. Por que tem que cortar? Porque eu não posso mais comer um pão com manteiga. Se eu gosto. Isso. Eu apenas preciso não exagerar no pão. Não exagerar, né? Exatamente. E esse não. Só que aí é que entra uma questão psicológica, sabe? Que a gente tem que ter muito cuidado com o tal do eu mereço. Hoje eu posso, porque eu tive uma semana muito pesada, porque eu tive um dia muito ruim, muito difícil, e aí a pessoa se recompensa comendo muito, bebendo muito, comendo uma barra de chocolate, ou ela se recompensa fazendo compras excessivas, ou fazendo o jogo do tigrinho, ou ela vai se recompensar... Enfim, tem coisas assim que eu não posso falar aqui, né? Mas são recompensas, assim, que são ilegais, né? Situações ilegais, assim. E a pessoa acaba caindo em vícios, né? Então tem que ter bastante cuidado com isso, com essas recompensas que a gente acaba criando. Que elas porque nem tudo que... E também nem tudo que é lícito vale a pena, né? Sim. Então a gente tem que ter isso. Metas que são... Outro exemplo de meta, assim... A pessoa diz, não, agora esse ano eu vou parar de fumar. É uma meta maravilhosa. Só que muitas vezes a pessoa não vai conseguir parar de fumar sozinha porque a nicotina ela é um vício muito difícil de se combater. Mas essa pessoa pode sim procurar ajuda para essa meta. Ela pode procurar um psicólogo, ela pode procurar um psiquiatra. O tratamento pelo SUS é gratuito. Nas unidades? Isso é gratuito. Ela pode começar a tomar junto desse tratamento, caso seja indicado pelo médico, um medicamento, né, que seja para isso. É uma meta de ter mais saúde. Bom, então eu posso parar de fumar, eu posso me alimentar melhor, eu posso começar a fazer exercício físico. Isso daí é possível para todo mundo. Sim. São metas realistas. Eu posso diminuir a quantidade de ingesta de álcool. Né? São várias metas assim que são possíveis. Eu posso começar a ler um livro. Isso são metas realistas. Agora, metas irrealistas é aquilo que você não dá conta. Esse ano eu quero atingir meu primeiro 1 milhão. Esse ano eu vou fazer uma viagem internacional. E de repente a pessoa não tem dinheiro para isso. Não consegue, ou ela vai ter que fazer uma dívida muito alta. E hoje nós temos muitos... não sei se a palavra correta seria influencers.
Mas nós temos muita gente aí na internet trabalhando essa questão do mental, né? Sim. Porque você pode, porque você consegue, porque você... exatamente. Os coachings. Você consegue 1 milhão, né, Isso. durante o ano. E... Trabalha enquanto eles dormem. Tá? Acordar às 5h05 da manhã. Isso. Nada, a gente não tá falando de que é errado e que maravilha é quando a gente pode sonhar e a gente pode, de fato, fazer planos, né? Projetos que a gente quer e tudo mais. Mas... É legal a gente trabalhar com a ideia de quanto a gente ganha, né? Bom, então se eu ganho X por mês, eu posso economizar tanto e me permitir uma viagem para tal lugar. Mas não adianta imaginar uma viagem para a Europa, ali 15 dias na Europa, se você não tem condições. Mas se a pessoa faz um planejamento, né? Por isso que tem que ter um planejamento, uma meta real. Assim, tem profissionais que dão a entender que são psicólogos na internet. Esses profissionais, inclusive, devem ser denunciados ao Conselho de Psicologia, né? Tem profissionais que dão a entender que você pode tudo. Sonhe e alcance. Chega a ser ridículo, porque não é assim. Não é assim que acontece no dia a dia da pessoa. E aí as pessoas pensam, poxa vida, mas eu não consegui. Você deve dormir todos os dias às 9 horas da noite e acordar às 5 da manhã, porque você precisa pegar às 12 horas da luz solar. Maravilha! Quem consegue, quem pode, quem tem esses horários. Mas e se a pessoa não pode? Se a pessoa tem que trabalhar até 10, 11 horas da noite ou mais? Então a pessoa vai tentando viver conforme o melhor que ela puder dentro das suas condições. Isso são metas realistas. Né? De preferência, dormir de 7 a 9 horas no máximo, não 7 horas da noite ou 9 da noite. A ter uma higiene do sono, a procurar ter essa qualidade de vida, começando pelo sono, é uma meta realista. Agora, essas outras metas aí, ou essa meta de tentar enriquecer a todo custo, né? Existem vários influencers dizendo, né? Ensinando a pessoa a ficar rica, mas a pessoa nem é rica, a pessoa que está ensinando. Sim. E aí as pessoas ficam, nossa, mas eu não consegui ficar rico, e agora? Era tão fácil. E eu não tenho dinheiro para comprar tal coisa. E tem outra ainda, que é um hábito do brasileiro, né? O brasileiro, mesmo o brasileiro rico, ele não se acha rico. Mas ele quer parecer ser rico. No Instagram tá muito isso daí, né? Então a pessoa quer aparentar muito aquilo que ela não é, né? Tem que ter cuidado com isso. Exatamente. E o que você recomenda para cuidar da saúde mental nesse período? Eu recomendo psicoterapia. Recomendo que a pessoa procure um psicólogo, uma psicóloga. Puxando a brasa pro meu assado, claro, mas é muito importante a gente poder falar sobre isso. Sim. E o setting terapêutico é um lugar para isso. Desde quando ela já teria que... qual é a época... não é a época certa... Mas assim, não esperar chegar, né, Mas pode começar agora, se quiser. Pode começar agora também. Sim, às vezes a pessoa não consegue encontrar um profissional para atender por conta do recesso, né? Mas assim, não tem dia para começar. Se você tá mal num dia, teve vontade ali, começa imediatamente. Se não tem um psicólogo para te atender, alguma pessoa, um psiquiatra, enfim... Né? Você pode conversar primeiro com um amigo, pode conversar com algum familiar, alguma pessoa assim que seja da sua confiança, mas a amizade ela não substitui a terapia. É diferente. E às vezes, enquanto a terapia não vem, ou enquanto a pessoa não tem condições também de fazer, ou espera na lista, né? Na lista de espera de pacientes para psicoterapia, por exemplo, pelo SUS, a pessoa pode procurar fazer coisas que lhe façam bem, como eu falei antes, a higiene do sono, né, o dormir bem, começar a colocar uma caminhada, né, conversar com um profissional da educação física é melhor ainda, né? Porque nem todo mundo pode, digamos que, fazer uma caminhada, então tem que pedir para o seu médico, conversar, enfim. Mas geralmente as pessoas podem, né? Então começa a caminhar, começa a olhar o verde, toma uma luz solar, né? Não fica preso só dentro de casa ou dentro do escritório,
né? Procure fazer uma caminhada na praça. Aqui em Palmeira das Missões nós temos praças lindíssimas, temos o parque, né? Então procurar o que a cidade oferece de bonito para poder ter esse contato com a natureza. Porque a luz solar, o verde da natureza, o céu azul, eles são naturalmente antidepressivos. Isso daí é uma coisa muito boa. Cuidar com quem você, das pessoas que você fica próximo. Se você é obrigado a conviver com pessoas que não te trazem alegria ou que são pessoas difíceis, de difícil convivência, tem uma coisa assim, se você fica às vezes 5 minutos perto de uma pessoa muito tóxica, você já contaminou o teu sistema nervoso com muita adrenalina e cortisol. Então, de preferência, às vezes sai daquele ambiente, faz uma respiração diafragmática. Na internet tem várias dicas disso. Procura fazer uma meditação, mindfulness, que isso você procura na internet também, como se faz. Procura escutar uma música agradável, relaxante, deitar um pouquinho, escutar essa música alegre. Se você tem uma prática religiosa, procure então exercitar a sua fé, que também ajuda, né? Tem várias coisas assim que a gente pode procurar fazer. Desde você não ficar tanto no celular e você ficar mais conectado com as pessoas, conectado com aquilo que é real. Ler um livro em papel, ler um livro físico ao invés de ler esse livro ou no tablet ou no iPad. Não, naquele outro, no Kindle, né? Às vezes tem que ler ali, ok. Mas procurar viver um pouquinho no analógico. Tudo isso ajuda, sabe? Tudo isso favorece muito a nossa saúde mental. Estar 100% presente naquilo que você está fazendo. Então, cozinhar pensando na comida que você está fazendo, sentindo os aromas. Tudo isso ajuda, sabe? Ir para fazer uma caminhada sem levar o celular também. Sim. Né? Se conectar com esse momento presente. Tudo isso ajuda você a ficar menos ansioso. É uma dica bem valiosa. E tudo isso vai favorecer também esse período de transição, digamos assim, dessa virada de ano, para que a gente consiga, de uma forma mais leve, acessar esse novo ciclo, né? Para que as pessoas não depositem tantas coisas, né, num ano. Assim, também tem uma outra coisa que eu estava esquecendo de dizer, que o que acontece, por que a gente não precisa estar feliz o tempo todo nesse momento? Tem muitas famílias que se dissolvem no ano. Então, tem casais que se separam e precisam lidar com isso, com o primeiro Natal dos filhos, sem ter o pai e a mãe, os dois juntos. Existem perdas, tem pessoas que morrem, e aí o familiar que fica, ou a pessoa que fica, tem que lidar com a perda desse ente querido. Muitas vezes a pessoa perdeu o seu emprego, então ela está passando por um luto. Perdeu um animal de estimação, perdeu um emprego, perdeu um ideal, alguma coisa assim. A pessoa está passando por momentos de luto. Às vezes, perdeu um familiar há anos atrás, mas sempre passava com esse familiar o Natal. Então, também é um momento que as emoções ficam mais fortes. Então, é um momento muito delicado. Por isso que a gente tem que ter compaixão com a gente mesma, compaixão consigo mesmo, compaixão com o próximo, com a pessoa que está sentada ao nosso lado. Porque só quem passa para saber o que é. Né? Então, Exatamente. Às vezes, aquilo que a pessoa está ali, é só ela que sabe. Isso. E às vezes, muitas vezes, a pessoa que está brincando, que está tirando sarro com o outro, ou que está alfinetando, também é uma pessoa que está em sofrimento. Então, por isso que nós temos que ter compaixão com o nosso próximo. Exatamente. Tu acredita que nós já estamos quase na hora de terminar? Passa rápido, né? Passa rápido, mas ainda temos umas perguntinhas aqui que eu acho bem interessante da gente abordar. Que mensagem que você, a Luciara, deixaria hoje para quem está encerrando esse ano, né? Se sentindo frustrado, se sentindo cansado, se sentindo inseguro, daqui a pouco aquele fracassado, sabe? Que não conseguiu fazer nada no ano, que não deu nada certo. Sim, mensagem hoje nós podemos deixar para essas pessoas?
para a pessoa que está no discurso do fracassado. É bem interessante isso, né? Se nada deu certo, só o fato de você ter sobrevivido já significa que você está vivo, significa que está dando certo. Se você está passando por um momento difícil, um momento de luto, se você não conseguiu um emprego, se você está sofrendo demais por alguma coisa, se você está passando por um período de depressão intensa, você deve buscar um auxílio, você deve buscar tratamento, com certeza. Mas se nada deu certo, é aquilo. O fato de você estar vivo, de você poder olhar para cima e agradecer pela sua vida, agradecer por ter um chuveiro. Comece agradecendo pelas pequenas coisas, pelas pequenas vitórias. Se você tem um teto para morar, se você tem um pão para comer, você pode agradecer. A gratidão, ela é comprovada cientificamente, que a gratidão, ela nos ajuda a viver melhor, a passar melhor por essas coisas. Porque é impossível alguém não ter nada para ser grato. Se a gente começar a olhar aquilo que a gente tem mais, a gente olha menos para aquilo que a gente... Aliás, a gente dá menos atenção para aquilo que a gente menos tem. A gente tem que colocar uma lupa, uma lente de aumento nas coisas boas e não colocar essa lente de aumento nas coisas ruins. Que não tem, né? Sair do pensamento dicotômico do é tudo ou nada. Nossa, eu sou um fracassado, eu não tenho nada, eu perdi tudo. Então começa a olhar para aquilo que tu tem. Sempre vai ter alguma coisa. É impossível não ter uma coisa boa num ser humano. Sempre vai ter algo para ter gratidão. Então a gente tem que olhar para isso. Eu sou psicóloga, mas eu entendo o Natal como uma data de festividade cristã. E, quanto a isso, não importa a sua religião, não importa se você é ateu, não importa nada disso, não importa se, né? O que importa é a gente pegar a essência desse espírito natalino, que seria o nascimento de Cristo, e a gente ter gratidão, então, pelas nossas coisas, ter esse momento para isso. E se você realmente não se importa com o Natal, e que Natal é só uma data, enfim, talvez você não precise comemorar o Natal. Se você não gosta do Natal, não vá na casa das pessoas no Natal, porque você vai ser uma pessoa desagradável. Então não vá atrapalhar o Natal dos outros. Né? Tem pessoas que realmente são assim, que elas vão lá atrapalhar o Natal do outro. Não precisa, porque não precisa. Não é uma obrigação. Não, e assim, tem pessoas que, enfim, se o Natal realmente não faz sentido, então não vai. Porque você não precisa, não tem obrigação nenhuma de estar feliz naquele momento. Né? Mas para ajudar, isso daí para qualquer dia do ano, para qualquer momento, a gente pode começar tendo gratidão. Nem que seja pelo nosso banho quente. Nem que seja a gratidão por um copo de água, a gratidão por uma fatia de pão. É verdade. Né? A gente tem que alimentar isso. Isso mesmo. As nossas pequenas vitórias. As nossas pequenas vitórias. Isso. O fato de ter atravessado dezembro já é uma vitória. É verdade. O fato de estar aqui Quantos já é uma venceram, vitória. Né? Isso. Quantas pessoas não tiveram oportunidade, né? Isso. É olhar para trás e ver quantos que não conseguiram, né? E o quanto você já conseguiu até aqui. Isso mesmo. Né? Se olhar com compaixão e gentileza. Se olhar com compaixão e gentileza, é isso aí. O ano novo precisa começar perfeito ou ele pode começar possível? Possível, né, gente? Possível. Se não pode ser perfeito, a gente faz aquilo que dá. E tá tudo bem. E tá tudo bem com isso, né? Se a gente não pode começar tomando uma champanhe, tomando um guaraná bom, tomando uma água que seja, sei lá, dei um exemplo meio ruim agora, mas assim, se a gente não pode começar perfeito, a gente começa do jeito que pode. Se a gente não consegue fazer a melhor torta, a gente faz como dá. Não precisa ser perfeito. O que importa é você fazer. Aliás, esse é um problema das pessoas perfeccionistas. Tu sabe que a pessoa perfeccionista, ela sofre muito. Sim. Porque ela quer
que tudo saia de uma maneira excepcional. E ela perde muito tempo fazendo aquilo. E ela fica tanto tempo fazendo aquilo, tentando fazer perfeito, que ela não sai do chão e ela não vive. E aí, por exemplo, a pessoa coloca aquela meta, nossa, eu tenho que pintar minha casa, eu tenho que lavar o forro, eu tenho que lavar todas as cortinas, eu tenho que ter tudo muito limpo, muito perfeito. E aí ela não consegue, e aí ela se frustra. E aí ela vai lá e enxerga justamente aquela teia de aranha. Aí ela enxerga aquela sujeirinha que a mosca fez e que ela não viu na hora. E ela começa a sofrer. Ou então ela vai lá na casa da pessoa que a convidou e ela enxerga o lustre. E o lustre tá sujo. E se você é uma pessoa que vai na casa de alguém e enxerga o lustre sujo, você não deve ir na casa dessa pessoa. Né? Você deve ficar em casa, porque quando a gente vai na casa de alguém, quando nós somos convidados para ir na casa de alguém, a gente está entrando no templo dessa pessoa. E a gente deve estar lá com a nossa presença, com aquilo que é mais bonito no ser humano, que é a presença. Principalmente hoje, nesse momento que a gente vive tanta rede social, em que as pessoas se encontram nos encontros familiares e ficam aqui, ó, tirando a melhor foto e postando isso. Então, mais conversa e menos Wi-Fi. Mais conversa real e menos WhatsApp. Porque isso aqui, gente, é muito bom. Né? É muito bom. Só que quantas vezes conecta quem tá longe e desconecta quem tá perto? Quantos netos vão para casa dos avós e não saem do telefone, não trocam uma palavra? Né? A adolescência em si é uma fase difícil. É difícil. Mas a gente precisa conversar com os nossos adolescentes, nós precisamos conversar com os nossos idosos, precisamos conversar com as nossas crianças, né? Nós, os adultos, temos que dar esse exemplo também. Isso daí, né, esse exemplo de conexão, que isso aí é muito importante. Bem, a gente chegou no final, né? Estão faltando aqui, ó, 17 minutos para as 9, então já passamos de 1 hora do programa. Passou rápido, né, Eliane? Passou rápido, né? A gente tinha muito mais para conversar ainda, né? Sim. Muito para a gente agregar para as pessoas. Mas eu só tenho a te agradecer. Eu também te agradeço muito pela obrigada. oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que para mim é tão caro. Eu amei também a tua vinda, a tua fala e com certeza todos que estão com a gente aí também. E você já está convidado, né? Para o ano que vem nós vamos nos encontrar novamente aqui para tratar outros assuntos. Ah, sim, com certeza. Muitas pautas. Muitas pautas virão. Muitas pautas virão. Antes de nós encerrar, eu já te passo a palavra de novo. Eu quero agradecer, né? Um agradecimento muito especial à loja Via Virtuosa, que me patrocinou esse vestido lindíssimo aqui, gente. Depois ele vai para a rede social também, vocês vão poder ver melhor. A Luciara vai me ajudar até a falar assim, dos detalhes do vestido, mas é um vestido lindo para você usar no Natal, né? Quem ainda não escolheu a roupa, né, Luciara? Estou bem com esse vestido. Muito linda. Aliás, me chamou a atenção, porque eu não sabia qual que era o endereço aqui do estúdio. E aí, eu passando pela rua, eu vi uma mulher belíssima de vermelho, eu pensei, é ela, é a Eliane. Aí liguei e ela me confirmou, então, né? Como chama a atenção uma mulher de vermelho? Como chama a atenção. Então, gente, ó, Via Virtuosa, quero agradecer aqui as Frans, né, que são as proprietárias da loja. A loja fica ao lado da Meluchinha, então é muito fácil de você encontrar no centro aqui de Palmeira. Elas estão com uma coleção lindíssima para Natal e Ano Novo. Então quem não comprou ainda, vá fazer uma visita à Via Virtuosa e você está convidada também, Luciana. Ah, eu já sou cliente delas. Isso aí. Tem peças lindíssimas, gente. E outro agradecimento, eu até quero entrar aqui na minha fala para eu não errar nada, é para o Estúdio Bandeira, porque eu estou maquiada e estou com um cabelo lindo aqui também, gente, olha só. Isso tudo quem fez foi a Giza Bandeira, do Estúdio Bandeira. Ela oferece muitos produtos, muitos serviços, melhor falando, né? Mas eu quero destacar aqui um para vocês, que é o Spa Day. Conhece já, né, Luciana? Conheço. É, o Spa Day.
ele tem hidromassagem, então você vai desfrutar de momentos com muita conexão, cuidado, relaxamento, felicidade e muito mais. Então, se dê de presente, ó, reative a energia positiva e viva muito. Gente, Não, só indo, o mais legal do Estúdio Bandeira é a simpatia da Gi. Não tem, né? É a simpatia um ser humano dela. incrível, né? Isso, a simpatia dela. Um abraço lá, um beijão pra ela. Qualquer hora eu apareço. Então, Gi, eu amei ter estado contigo hoje à tarde também. O Estúdio Bandeira Saúde e Estética, né, que fica na rua Manuel Dalísio Freire, 550, no bairro Sugon, próximo ao Clube Centenário. E aí, então, gente, ó, quem tiver qualquer dúvida com relação às minhas patrocinadoras, pode me mandar aí um direct ou me chamar no WhatsApp que eu passo direitinho o contato para vocês. Mais uma vez, então, muito obrigada. Quero te desejar um excelente Natal, que seja repleto de alegrias, né? Que o menino Jesus esteja no teu lar, na tua família, e que em 2026 você possa alcançar muito mais realizações, muito sucesso. Tu é um ser humano que eu já senti assim, uma energia maravilhosa. Que bom, obrigada. E eu quero, né, poder conectar muito contigo em 2026. Não, com certeza, eu agradeço o convite, vamos sim. Eu me sinto muito honrada, muito feliz com esse convite. E aí também eu queria dizer, né, para os nossos internautas, quem quiser me seguir no @LuciaraPsicóloga, seja muito bem-vindo, então, aí também um pouquinho no meu mundo virtual que seja, né? Mas é uma maneira aí, eu tô sempre colocando conteúdos, né? Tentando dar uma força da maneira que a gente pode. É isso mesmo. Gente, foi uma alegria ter estado com cada um de vocês nesse ano, né? Nesse projeto do Em Pauta. Eu também desejo um Feliz Natal, boas festas, aproveitem, peguem as dicas aqui que a gente deixou hoje para vocês, né? Comemorem as pequenas coisas, não se cobrem tanto, que dezembro termina, gente, e janeiro começa tudo igual, né? Mas a gente vai ter o nosso tempo aí para traçar metas e que elas sejam todas possíveis. Eu desejo a você o melhor para esse final de ano. Quero agradecer aqui ao Guilherme, que está ali do outro lado, meu parceiro, meu suporte, meu companheiro aqui do Em Pauta. Se não fosse ele, gente, não acontece programa. Então, assim, ó, Gui, para você, para toda a tua família também, um excelente Natal. Ao Jean, ao pessoal aqui da tribuna, né, um agradecimento muito especial. Gente, nos vemos em janeiro. A todos, então, Feliz Natal e um próspero 2026.